E aí, tudo bem? Como é que você tá? Se você tá vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio, é porque de alguma forma a nossa mensagem chegou até você. Então eu quero te pedir pra você se inscrever no nosso canal e também deixar a sua curtida nesse vídeo, porque isso nos ajuda a impulsionar a mensagem de Cristo. Agora a mensagem será liberada, que Deus te abençoe e a gente se vê por aí. Valeu! Então, João 17,16 é um texto bem curto, então abre aí e presta atenção. Olha só o que diz. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Guarda esse texto na tua cabeça. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Gente, então vamos lá. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito curto, você precisa guardar isso na tua cabeça. Eles não são do mundo como eu também não sou. Olha só o que Jesus falou, olha só o que Jesus está dizendo aí. E esse tema, esse título dessa série, falou muito comigo. Eu estava pensando nisso, estava orando sobre isso. E Jesus me deu essa palavra de uma caixa que nós criamos, de uma caixa que nós formamos e nós colocamos Jesus dentro dessa caixa. E a caixa quer dizer sobre limitações, sobre limites que nós impomos para Jesus, que nós colocamos para Jesus, limites do que Jesus pode fazer, limites do que Jesus não pode fazer, limites das áreas que Jesus pode atuar na nossa vida, limite das áreas que Jesus não pode atuar na nossa vida. Quantas pessoas eu já vi dizendo assim, Jesus tem o controle da minha vida na mão dele, mas tal área da minha vida eu comando. Eu entreguei a minha vida para Jesus, mas tal coisa na minha vida eu faço. E aí nós vamos limitando o poder de Jesus e colocando barreiras no que Ele pode e não pode fazer. E aí nós vamos colocando Jesus dentro de uma caixa e não vivemos plenamente aquilo que o Senhor tem para nós. Então, nessa noite e nessa série, nós queremos caminhar sobre essa palavra, de tirar Jesus dessa caixa, de tirar Jesus desse lugar que muitas vezes nós colocamos Ele com a nossa religião, com os nossos achismos, com as nossas opiniões erradas, com 1 milhão de coisas erradas que nós fazemos, que nós limitamos o poder de Jesus. Guarda isso no teu coração. O poder de Jesus não pode ser limitado, e Ele não é, mas nós limitamos esse poder na nossa vida, na nossa casa, por muitas coisas que a gente vive. No decorrer dos tempos, dos dias, nós vivemos e passamos por muita coisa, e nós vamos nos chateando, vamos nos entristecendo. E quem nunca ficou chateado em orar e pedir alguma coisa, afinal de contas já tinha pedido e Jesus não respondeu? Ou quem nunca ficou chateado em buscar e procurar alguma coisa e não queria mais fazer porque Jesus não fez, porque Jesus não falou, porque Jesus não se moveu? E aí nós vamos nos chateando, e essas chateações vão roubando a nossa fé, vão roubando aquilo que está dentro de nós. Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Guarda uma coisa aí no teu coração. Jesus, Ele continua fazendo isso, é um fato, isso não é uma opinião, isso não é um achismo. Jesus continua se movendo, Jesus continua operando milagres, e nós precisamos acreditar nisso, porque o grande defeito e o grande problema é que nós paramos de acreditar que Jesus continua fazendo. O fato não é que Ele parou de fazer, é que nós paramos de acreditar. Quantas vezes na nossa vida nós vivemos algo extraordinário com Deus, algo poderoso com Deus, e parece que de repente Deus parou, e parece que de repente Deus mudou, e parece que de repente Deus parou de fazer. A pergunta que eu te faço é: será que Jesus mudou ou será que nós mudamos com Jesus? Presta atenção nisso, pensa nisso. Será que Jesus mudou de uma hora para outra, ou será que eu e você mudamos de uma hora para outra? Há mais de 2000 anos, Jesus continua sendo o mesmo. Jesus não muda, Jesus permanece sendo o mesmo que veio na terra, o mesmo Jesus permanece para sempre. Ele não muda, nós mudamos. E para embasar isso com você, para nós irmos mais fundo nisso, eu quero caminhar com você por numa história nessa noite, uma história muito conhecida, a história de Davi e Golias. Né? Você já viu o desenho lá de Davi e Golias? Tem muita gente que aprende a história de Davi e Golias vendo desenho, né? O cara nem lê mais Bíblia, né? Você fica vendo as novelas da Record e não lê Bíblia, você vai ver onde você vai parar. Não? Ninguém vê. Bom, deixa pra lá. 1 Samuel 17 conta a história de Davi e de Golias, e é um texto muito grande, mas eu quero ler com você só alguns versículos.
1 Samuel 17, 28 a 32, a gente vai ler. Olha só o que diz o texto. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens lhe responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por conta desse filisteu. O teu servo irá lutar contra ele. Quando nós lemos esse texto, essa história de Davi, a gente vê Davi frenético, Davi sanguinário para cumprir uma missão e para fazer uma parada: matar aquele gigante. No domingo passado, eu preguei aqui e falei um pouco sobre a história de Davi e Golias. Você estava aqui domingo passado, não? Estava eu ou não estava, gente? Levanta a mão aí. Eu falei sobre essa história rapidamente. Hoje eu quero aprofundar um pouco mais com você nessa história que nós falamos no domingo passado. Esse texto que nós lemos em específico, essa parte dessa história que nós lemos em específico, mostra Davi muito certo daquilo que ele queria, mostra Davi muito focado naquilo que ele queria, mostra Davi com um objetivo de matar aquele gigante, de acabar com o sofrimento daquele povo. Davi vai até aquela batalha, até aquela linha de frente, levar alimento para os seus irmãos, e quando ele chega, Golias está ali diante do exército de Saul, afrontando eles e lançando palavras de maldição contra eles, e Davi diz: olha, eu vou matar esse cara, eu vou ir contra ele sozinho, deixa comigo que eu resolvo. Uma coisa que nós precisamos nos lembrar, gente, na nossa vida todos os dias, é o quanto afim nós estamos de vencer. Já parou para pensar nisso? O quão afim você está que as coisas deem certo na tua vida? Eu não sei você, mas eu tenho muitos objetivos na minha vida, tenho muitas coisas que eu quero cumprir na minha vida, muitas coisas que eu quero fazer na minha vida. Acho que todos nós aí, como pessoas um pouco mais novas e mais jovens, nós temos muitos objetivos na vida. A pergunta que eu te faço é: o quão afim você está que as coisas deem certo? Sabe por quê? Muitas vezes nós vamos vivendo e nós vamos deixando a vida acontecer. Sabe, nós vamos deixando a vida rolar, nós vamos deixando os dias passarem e as coisas vão acontecendo e nós vamos nos adaptando a tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Mas nós precisamos aprender uma coisa com Davi. Davi não estava com Deus dentro de uma caixinha de presente, não. Davi acreditava 100% no Deus dele e não esperou as coisas acontecerem, ele fez as coisas acontecer. Então muitas vezes na vida a gente fica esperando as coisas acontecer, a gente fica esperando o milagre, a gente fica esperando Deus se mover, a gente fica esperando, sabe o paralítico lá no tanque? Esperando o movimento das águas, esperando alguém ajudar ele a entrar, esperando. A pergunta que eu te faço é: até quando a gente vai ficar esperando? E principalmente, gente, esperando pelos outros. Porque esperar por nós mesmos já é difícil, mas esperar pelos outros é muito pior. Aí a gente fica assim, ó: não, eu vou esperar um pouco porque 2022 é ano de eleição, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou esperar um pouco porque tá para acontecer uma coisa aí, vamos ver o que vai dar. E eu estou esperando, e às vezes a gente já está há 10 anos esperando, há 5 anos esperando. Até quando a gente vai ficar esperando? Sabe por que a gente está esperando? Porque a gente não está a fim de vencer. Porque a gente não está a fim de fazer o que a gente tem que fazer, porque a gente não está a fim de uma vez por todas acabar com esse sofrimento. Quando Davi chegou naquela linha de batalha e viu aquele gigante enfrentando o exército do Deus dele, ele estava a fim de acabar com aquela batalha. Por isso que ele foi até o fim e acabou com aquilo ali que estava acontecendo. A gente precisa estar a fim de terminar com o sofrimento. O quanto que a gente busca aquilo que a gente quer? Já parou para pensar nisso? Você tem objetivo na tua vida ou não? Gente, vocês estão aí ou não? O que está acontecendo? Vocês congelaram? Você tem objetivo na tua vida ou não, filho de Deus? Amém ou não amém? O quanto afim você está de que isso se cumpra na tua vida? Pensa aí com você, de 0 a 100, o quão afim você está? Pensou? Pensou aí ou não pensou? E o que você está fazendo para isso acontecer? Sabe por quê? Eu acho bonito sonhar, eu acho lindo tudo isso, a gente tem que sonhar mesmo. Mas o que a gente está fazendo para realizar o nosso sonho? Porque só sonhar não basta, só sonhar não adianta.
só sonhar e só projetar e só. E o que a gente está fazendo? Aonde tu está colocando as tuas forças? Onde você está centralizando as tuas forças? Eu acho muito lindo quem sonha, mas quem faz. O problema é que muita gente só fica sonhando e conjecturando coisas na cabeça e montando um futuro brilhante. E eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu vou embora para outro país, e eu vou ser missionário, e não tem nem passaporte. Você consegue entender que a conta não fecha? Eu quero ser um mega empresário, bem sucedido, e não sei o quê. E quero fazer várias faculdades e não está afim nem de terminar o ensino médio. Às vezes a gente sonha, e sonhar é muito bonito, mas e o nosso planejamento, e as coisas acontecerem de fato, como é que está? Como é que está o material, a materialidade do teu sonho? Está se materializando ou não? Eu tenho o sonho de casar, eu quero casar com essa pessoa, porque ela é o amor da minha vida, porque ele é o amor da minha vida. Nós vamos juntar as nossas escovas e vamos ser felizes para sempre. Mas como é que está o planejamento? Vocês estão guardando dinheiro? Já pediu ela em casamento? Você já falou com ele sobre esse seu interesse de casar ou não? Sabe, gente, às vezes a gente sonha demais, às vezes a gente planeja demais e a gente faz pouco. Davi podia ter chegado naquela linha. Eu sempre ouvi uma frase, para mim é a melhor frase que existe: cachorro que late não morde. Já ouviu isso, não? Sabe por quê? Às vezes tem gente que é muito barulhenta. Você conhece gente barulhenta, não? Parece que o cara vai fazer uma revolução no mundo, vai fazer uma revolução. Deixa com ele que ele resolve. Quando as coisas estão na mão dele, não vou fazer não. Deixa para outra hora, deixa para outro dia. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente é assim? Davi falou pouco, Davi não falou muito não. Davi falou: quem é que esse filisteu incircunciso que está vindo contra o exército do Deus vivo? Deixa comigo que eu resolvo. Entendeu? Davi era baixinho, mas era invocado. Você cuida com os baixinhos são complicados. Sabe por quê? Às vezes a gente faz barulho demais, a gente faz muito alarde, a gente faz muito barulho, muita coisa e resolve pouco. Planeja demais, sonha demais, se programa demais, mas faz pouco. O quão afim nós estamos de vencer? O quão afim você está de que esse sonho que você pensou agora se materialize, se realize? Às vezes a gente não está afim o suficiente para que as coisas aconteçam, gente. E é por isso que não aconteceram. E deixa eu te falar uma coisa: não vai acontecer. Porque a gente precisa lutar, a gente precisa trabalhar. A vida com Deus não é só uma vida de você vir na igreja, sentar, entregar os seus planos para o Senhor, e o Senhor vai fazer tudo para você. Não, meu lindo, segunda-feira é acordar cedo, é trabalhar, é mandar currículo, é fazer as coisas. Não é pela força dos nossos braços, mas Deus honra a força dos nossos braços. Não é uma meritocracia, mas é Deus trabalhando para quem trabalha. Nenhum dos discípulos que Jesus chamou estava sentado na beira da praia tomando uma água de coco. Estava lavando a rede, estava cobrando imposto, estava cuidando da casa. Você consegue entender isso ou não? Às vezes a gente entra numa caixinha e coloca Jesus dentro de uma caixinha de que se eu for um filho sonhador e um filho que vislumbra grandes sonhos e grandes coisas, as coisas vão acontecer na minha vida. Não vai acontecer se nós não fizermos por merecer. Deus só prospera quem trabalha. Você já leu Provérbios ou não? A gente precisa procurar pela sabedoria como alguém procura por um ouro, como alguém procura pela prata. Deus não é um Deus de meritocracia que você precisa fazer para merecer. Não é isso. Muitas vezes nós não merecemos e nós temos, mas Jesus só chama quem trabalha. Davi estava afim das coisas acontecerem. Davi estava indo para cima, Davi não ficou parado, Davi foi para cima do gigante, Davi enfrentou o gigante. Nós precisamos enfrentar os desafios do nosso dia a dia, meu irmão. Sabe por quê? Só ganha quem luta. Fala isso aí para a pessoa que está ao teu lado. Fala: meu lindo, só ganha quem luta, meu querido. Sabe qual que é o nosso defeito? A gente quer ganhar sem lutar. Você já parou para pensar nisso? Não. Você já ouviu aquele cara dizendo assim, eu não participo dessas coisas, desse sorteio, porque eu nunca ganho. Será que é por isso que você nunca ganha, porque você nunca participa? Já parou para pensar? Já ouviu gente dizendo isso? Não. Porque eu também tenho raiva de quem participa e fico marcando nos comentários. Você fica me marcando nos comentários ou não? Deixa eu ver se alguém me marca aqui. Não, porque esse tipo de pessoa a gente tem que orar para Jesus levar, né? Tipo, às vezes é uma cesta de R$50, né? Aí o cara te marca no comentário.
Pega aqui, querido, R$50. Comprar uma cestinha. Não é verdade, cara? Dá uma raiva desse povo. Tu faz coisa da loja assim, não? Pra ficar marcando no comentário? Não? Complicado. Bom, deixa pra lá, vai que alguém aqui faz. Tu faz, Felipe? Ganhar um patinete? Podia fazer, o patinete eu ia marcar, hein? Por um patinete eu ia marcar uma galera. Ia pagar um robozinho só pra comentar um monte. Aí, às vezes a gente não ganha as lutas porque a gente não luta. Aí tem esse cara que eu falei agora, é o cara que eu não participo de sorteio no Instagram porque eu nunca ganho. Não ganha por quê? Não participa. Quer ver uma coisa? Eu nunca vou ser um campeão de, sei lá, UFC. Por quê? Pergunta pra mim, por quê? Porque eu não luto UFC. Já parou pra pensar nisso? Não. O Felipe nunca vai ser um campeão da Fórmula 1. Porque ele não corre na Fórmula 1. A gente só consegue ganhar a luta que a gente está lutando, não é verdade? A gente só consegue ganhar as coisas que a gente está participando. Aí tem um monte de gente assim, ó, sentada em casa, com a perna cruzada, tentando se formar na faculdade. Né? Tem cara há 25 anos na Univale. Todo mundo acha que ele é professor, mas ele já está na 8ª faculdade e fez um período de cada uma. Sabe por quê? Não está querendo ganhar muito, não. Porque a gente, às vezes até parece querer. A gente até parece que a gente quer alguma coisa, mas na hora de botar a mão na massa, a gente... Sabe aquele vídeo? Tô cansadão, né? Vai dar não? Tô morto. Sabe por quê, cara? Porque a gente não vai pra cima, gente. Você crê que você é jovem aí, não? Tem um espírito de jovem dentro de você aí ou não? A gente tem pra cima, gente. A gente precisa fazer as coisas e ir pra cima e enfrentar os gigantes e querer vencer. Sabe, a gente precisa começar a nossa segunda-feira querendo vencer. Não é assim, ó. Ah, se Deus fizer, Ele é Deus, se não... Pegou o tom aí, Gustavo? Não. Não pegou porque não tem tom, né, Gustavo? Não, é impossível encontrar o tom, né? Dó de você, né? Sabe, às vezes a gente fica nessa, e eu curto esse tipo de mensagem, é aquela mensagem que motiva, que te joga pra cima, que te empurra, mas deixa eu te falar uma coisa, não é só dessa mensagem que a gente vive. Porque a gente precisa fazer, gente. Muitas vezes a igreja entrou numa caixinha de que Jesus, o papai, faz tudo por nós, e faz mesmo. Você tem coisa aí na tua vida que você tem e não merece ou não? Ou é só eu? Eu tenho um monte de coisa na minha vida que eu tenho e não mereço. Por quê? Jesus fez, meu irmão, é graça. Não é graça porque é de graça, é graça porque alguém pagou o preço e pagou alto. É graça de Deus. A gente não pode desvalorizar a graça, porque a graça alguém pagou esse preço, foi Jesus. Mas existe uma grande diferença entre Jesus me dar tudo o que eu quero e me dar tudo o que eu preciso. Eu acredito fielmente que Deus não vai deixar faltar nada para mim, não. Eu sou filho de Deus. Você acredita que você é filho de Deus? Deus não vai deixar faltar nada que você precisa, não, meu lindo, mas Ele não vai te dar tudo o que você quer. E aí a gente se frustra não pelas coisas que a gente precisa, a gente se frustra pelas coisas que a gente quer. Que a gente entrou na caixinha, que Jesus é o como é que é o cara da lâmpada lá? O gênio da lâmpada, o Aladim, né? E aí a gente vem na igreja e a gente dá 3 esfregadinhas assim, ó, no altar, e segunda-feira Jesus fala: pois não, meu filho, faça 3 pedidos para mim. E o que a gente está fazendo? E o quanto a gente quer vencer? E o quanto a gente está indo para cima, e o quão disposto nós estamos de fazer as coisas para Deus. A gente quer muito que Deus faça por nós, mas o que a gente está fazendo por Deus? Você está cuidando de alguém? Você está orando por alguém? Você está abençoando a vida de alguém? A gente quer muito receber, mas a gente não quer dar. Para pensar nisso um pouco, meu irmão. Tira Jesus da caixa, porque muita gente está servindo não ao Jesus genuíno, não ao Jesus da Bíblia. Muita gente está servindo ao Jesus que nós mesmos construímos. E aqui eu já vou te dar um spoiler de uma série que a gente vai ter aí, que é uma série muito top, que eu já estou escrevendo algumas mensagens. O nome dessa série vai ser Deuses Falsos. Porque se tem uma coisa que a gente é bom em montar uma estátua, né? Lembra do povo do deserto? Não. Moisés foi ali, quando ele voltou já estava todo mundo adorando o bezerro de ouro. Porque o povo gosta de adorar um bezerrinho.
Aí o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo na nossa vida, e a gente vai adorando não ao Jesus que morreu por nós, mas ao Jesus que nós criamos. Esse Jesus que a gente coloca dentro da caixinha. É o Jesus que atende todos os meus pedidos, é o Jesus que faz tudo o que eu quero, é o Jesus que cumpre o que eu acho que eu preciso. Guarda isso no teu coração, meu irmão. Nós precisamos ser responsáveis com as nossas lutas. Só pode ganhar uma luta quem está lutando, só pode ganhar uma guerra quem está guerreando, só pode ganhar uma batalha quem está batalhando. Às vezes a gente quer ganhar lutas nessa vida que a gente não está nem lutando. Para Davi derrotar aquele gigante e todo mundo colocar ele para cima e dizer que Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. Davi precisou ir para cima, em nome de Jesus. Nós vamos para cima. Bate no teu peito assim e fala: com Jesus eu vou para cima. Eu vou para cima do medo, eu vou para cima da depressão, eu vou para cima das circunstâncias dessa vida, eu vou para cima do mundo, eu vou para cima. Com Jesus nós vamos para cima. Senão a gente fica naquele mimimi, naquela vidinha meia boca, naquela vidinha rasa, vivendo na mediocridade. Deus não chamou filhos medíocres, Deus chamou filhos fiéis que conhecem o Pai que tem e sabe que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Meu irmão, está na hora da gente ir para cima, tirar esse Jesus que nós criamos e colocamos dentro de uma caixinha e ir para cima. Acreditar, gente, nós precisamos acreditar. Nesse mundo a gente acredita em tanta coisa, ou melhor dizendo, a gente acredita em quase tudo, mas o quanto nós estamos acreditando em Jesus, o quanto você acredita que Jesus pode fazer. Pensa, a coisa mais absurda que poderia acontecer na tua vida hoje, o sonho mais absurdo que você tem, quantos por cento você acredita que Deus pode fazer? Às vezes a gente não acredita em nada. Às vezes a gente acredita pouco. A gente ora para alguém ser curado só porque é bonitinho e parece ser crente, mas a gente nem acredita tanto assim. A gente acha que Deus pode fazer, mas também nem acha tanto assim. Meu irmão, está na hora de nós voltarmos lá para Atos. Lembra daquela igreja primitiva? A Bíblia vai dizer que os aventais e os lenços de Paulo eram colocados sobre os enfermos e eles eram curados. Não consideravam como sua coisa alguma, mas compartilhavam de tudo que tinha. O que tinham 2 propriedades vendia uma e dava para o que não tinha nenhuma. É essa igreja que é poderosa. É a igreja que não considera seu coisa alguma, mas compartilha com os irmãos. Eu tenho amor para dar, então eu vou dar o meu amor. Eu tenho cuidado para dar, então eu vou dar o meu cuidado. Eu tenho zelo. O que você tem na tua mão aí? Tem gente precisando exatamente do que você tem. Tem gente que só precisa de um abraço, tem gente que só precisa de um sorriso, tem gente que só precisa ser cuidado, tem gente que só precisa ganhar um x-salada hoje depois do culto. Oh, glória! Parou para pensar nisso, não? Que loucura, né? Já parou para pensar que tudo que a gente precisa já está com a gente? Meu irmão, essa palavra é forte demais. Guarda isso aí no teu coração. Olha só o que diz o texto. Em 1 Samuel 17, 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui, infeliz? O infeliz aqui entra na nossa tradução, né? Imagina Eliabe revoltado. Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Já foi ajudar um miserável que te tratou assim ou não? Já foi ajudar alguém que te tratou assim? Você está fazendo isso aí por interesse, cara. Deve ser ali, poxa, cara, eu queria tanto te ajudar, mas assim, desse jeito não dá. Já tentou ajudar alguém que não quer ajuda? Não é difícil? Porque tem muita gente que precisa de ajuda, mas não quer ser ajudada. Davi estava ali para levar alimento para aqueles ingratos, para cuidar deles, para zelar por eles, para proteger eles. Mesmo sendo o menor, mesmo sendo o mais novo, Davi só queria ajudar. E Eliabe trata ele desse jeito. O que você veio fazer aqui? Eu sei que você é presunçoso, você só veio para ver a batalha. Como quem disse, seu fofoqueiro, tu saiu lá de casa só para vir aqui assistir uma batalha. E aí, olha só a resposta que Davi dá para ele, e é a resposta que eu e você precisamos dar para esse tipo de gente. Olha só o que Davi diz. E disse Davi: o que fiz agora? Já dá para ver no texto que já é um cara meio sofrido, né? Não é aquele cara... Quebrou alguma coisa, quem é que foi? Foi o fulano. E aí, cara, não fui eu, cara, não fiz nada. Por quê? O cara quebra a vida toda, né? Eu imagino Davi sendo esse cara.
O cara que sempre foi perseguido em casa. O profeta foi lá ungir o rei. Quem é que vai ser o rei? Ungir esse é o mais forte. Não, aquele outro, aquele. E aí, acabaram os filhos? Não, tem um que está lá no deserto cuidando das ovelhas. Chama ele. O esquecido, né? O que fica para trás, o que ninguém gosta, o que ninguém ama. Então Davi já tem esse né? Dá para ver na fala dele que ele já tem assim esse medo, esse trauma. O que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Sabe o que a gente tem que fazer com esse tipo de gente que trata a gente assim? Que nos despreza, que nos desonra, que nos deixa de lado? Desvia, mano. Desvia. Tem gente que o melhor ataque é o silêncio. Hoje a gente vive num mundo que tudo é uma resposta, tudo tem uma resposta, tudo fala alguma coisa, tudo não sei o quê, tudo... Tem gente que o teu silêncio é a pior resposta que ela pode receber. Deixa eu abrir meu coração com você aqui. Eu nunca tive hate, sabe, haters, conhece esse termo hater? Eu nunca tive esse tipo de gente, afinal de contas a gente não é tão grande assim e tal. E aí as meninas postaram um vídeo umas semanas atrás aí, que eu estava falando sobre tatuagem. Você estava na série que a gente falou sobre tatuagem? E aí teve alguns comentários lá no Reels, talvez você tenha visto. E algumas pessoas me mandaram no direct algumas coisas. Coisas absurdas, assim, tipo, nem a pessoa mais retardada do mundo assistindo o vídeo entenderia como aquelas pessoas entenderam. Eu só fiquei em silêncio. E aí teve uma pessoa que uns 2 ou 3 dias depois me mandou mensagem. Oi, pastor Pedro, pelo visto o senhor não gostou muito do meu comentário, mas assim, eu estava assistindo o vídeo de novo aqui, realmente eu entendi errado, eu entendi isso e aquilo. Eu poderia ter atacado a pessoa. Você consegue entender isso? Não. Poderia ter atacado, textão e áudio e não sei o quê. Mas tipo assim, eu estava certo do que eu falei. Tem coisa na nossa vida que a gente está certo da nossa opinião. Ninguém aqui é dono da razão, ninguém aqui é dono da verdade, mas tem muita coisa que a gente está certo do que nós falamos. Nós estamos certos na nossa atitude. Davi não estava fazendo nada de errado, ele só foi lá cuidar dos irmãos, zelar pelos irmãos, levar alimento para os irmãos dele. Aí Eliabe vai lá e descasca ele, seu presunçoso, seu não sei o que, seu curioso, veio aqui para assistir a batalha. Ele diz assim, o que eu fiz agora? E aí ele vira para o lado e conversa com outro cara. É o silêncio, mano. Tem coisa que a gente tem que deixar. Tem coisa que a gente não pode dar bola. Tem coisa que, tipo assim, fala com o Batman. Conhece não? O Batman? Fala com ele. Porque se a gente der moral para tudo, se a gente der ouvido para tudo, aonde que a gente vai parar? Hoje em dia, com um monte de gente que tem por aí na internet. Porque todo mundo na internet é doutor, é teólogo, é profeta. Então, onde é que a gente vai parar se a gente der ouvido para tudo isso? Então, cara, Davi nos ensina algo poderoso, algo precioso. Davi nos ensina a desviar. De gente que não te ajuda, desvia. Gente que não pode te ajudar, meu irmão. Querido, obrigado. Mas assim, Gustavo, como a gente estava conversando aqui, você sabe, você consegue entender isso? Às vezes a gente gasta muito tempo com a pessoa errada. Se Davi tivesse ficado ali, batendo boca com Eliabe, conversando com o irmão dele, eu vim aqui para ajudar vocês, tu que é um ingrato, e não sei o quê. Sabe por quê? Eliabe era o irmão mais velho. O papel do irmão mais velho era proteger Davi. Davi era o mais novo, era o menor, era o mais fraco. O papel de Eliabe era proteger Davi. E muito pelo contrário, Jesus já disse isso, né? Depois Jesus disse isso, que os perseguidores virão da própria casa. Jesus fez um monte de milagre em um monte de lugar. Em Nazaré, fez nada. Por quê? Os de casa não acreditaram. Então nós precisamos nos lembrar disso, gente. Desse tipo de gente, a gente precisa desviar. Desconsidere pessoas que não podem te ajudar. Desconsidera esse tipo de gente. Se preocupa com quem está se importando com você. Lembra, nós falamos aqui alguns sábados atrás. Tem uma grande diferença entre quem se importa e quem concorda. Muita gente concorda com a gente, mas não se importa com a gente. Procure pessoas que se importam com você. Nem sempre quem se importa com você vai concordar com você, mas te ama. Davi então, ele se desvia de Eliabe e começa a conversar com outro cara. Começa a falar para outro cara. E começa a abrir o coração dele para outro cara. E aí isso é uma coisa que a gente precisa levar para a nossa vida. Esse outro cara que Davi começa a falar é o cara que leva ele até Saul. Sabe por quê? A gente gasta muito tempo na nossa vida falando e conversando com pessoas que não podem nos ajudar.
E tem muita gente perto de nós que quer nos ajudar e nós não estamos dando bola para essas pessoas. Se Davi ficasse ali batendo boca com Eliabe, falando para Eliabe um monte de coisa, xingando Eliabe, brigando com Eliabe, o cara que poderia ajudar ele estava do lado dele e ele não teria visto o cara. Mas ele desviou e falou para o cara que estava do lado. Porque na vida tem muita gente que se importa conosco, muita gente que quer nos ajudar, mas a gente fica dando moral para a pessoa errada. A gente fica dando ouvido para as palavras erradas. A gente fica dando ouvido para opiniões erradas. A gente até ouve Jesus, mas a gente também ouve aquele coaching. A gente até ouve Jesus, mas a gente ouve o cara que tem todas as chaves para nos destravar. A gente até ouve Jesus, mas a gente ouve mais 1 milhão de coisas. A gente até ouve Jesus, mas a gente ouve outras vozes. A gente até ouve Jesus, a gente até ouve. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Procure pessoas que se importam com você e que amam você, e pessoas que podem te colocar no lugar que você precisa estar. Davi não ficou dando ouvido para a multidão. Davi não ficou pensando em um monte de coisa. Sabe por quê? Guarda essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Anota isso na tua testa, no lugar mais importante na tua vida. Nós precisamos nos lembrar todos os dias que pessoas erradas não carregam respostas certas. As respostas certas estão nas pessoas certas. Qual que é a tua dúvida? Procura a pessoa certa. Quando você está com dor, você não vai no clínico geral, você vai no especialista. Por quê? O especialista tem a resposta que você precisa. Parou para pensar que loucura? Tem resposta que é o céu que vai nos responder e a gente está gritando para a terra. A gente já está até sem voz, rouco de tanto gritar para a terra, me ajuda, alguém me socorre. E o socorro que a gente precisa vem do céu, e para o céu ninguém está falando nada. A gente está buscando as respostas certas nas pessoas erradas, gente. As respostas que nós precisamos estão em Jesus. Não é o Jesus que está dentro de uma caixinha, é o Jesus que morreu e que se entregou por nós. É esse Jesus que carrega todas as revelações que nós precisamos para viver as coisas mais absurdas nessa terra. É esse Jesus que carrega as respostas que nós precisamos. Ele é a pessoa certa. Enquanto a gente ficar se preocupando com os Eliabes da vida, a gente não vai dar ouvido para Jesus que está do nosso lado e pode nos levar diante do rei. Davi nos ensina muita coisa. Eu poderia ficar aqui com você por muito tempo falando muitas coisas que Davi nos ensina. Mas um dos últimos ensinamentos e mais importante, quando Davi está diante de Saul, Saul diz assim: tá, e você vai matar o gigante? Imagina o Saul dizendo tipo assim: com esse teu shape aí, com esse teu físico, tu vai matar o gigante? E aí olha só o que Davi fala para Saul. Davi diz assim: o teu servo cuida das ovelhas do meu pai. E quando eu cuido das ovelhas do meu pai, muitos ursos, lobos, muitos leões tentam matar as ovelhas do meu pai. E todos eles eu mato e eu acabo com todos eles. Quem é esse gigante para mim? Sabe o que esse texto nos ensina? É que os desafios do dia a dia estão nos preparando para uma vitória muito maior que nós venceremos. Eu imagino a raiva de Davi tendo que matar aqueles lobos. Sabe, poxa, mais um lobo veio pegar mais uma ovelha. Vem cá, deixa eu matar você. Né? Aí vem mais outro lobo. Deixa eu matar você, vem cá. E aí a gente vai. Já parou para pensar que na vida todo dia a gente tem que matar um leão? Você não tem que matar um leão por dia aí na tua vida, não? Todo dia é uma dificuldade, todo dia é uma tribulação, né? Eu gosto muito daquela figurinha: é cansativa a vida do crente, né? Já viu essa figurinha, não? Essa figurinha resume a nossa vida, gente, porque todo dia é uma dificuldade, né? Todo dia é uma tentação, todo dia é um pecado, todo dia é alguma coisa que tenta nos afastar de Deus. Davi entendeu que aqueles leões, aqueles ursos, aqueles lobos, aquele monte de negócio que estava tentando matar as ovelhas do pai dele, só estava preparando ele para o dia da batalha da vida dele. Queria sagrar ele como filho de Deus. Tem coisa na nossa vida que a gente passa todo dia e a gente não entende, meu irmão. Tudo isso está nos preparando por algo grandioso que está por vir. O crente, a gente não passa por nada nessa vida por acaso, meu irmão. Deus está nos preparando para muita coisa que ainda está por vir.
As cicatrizes do nosso corpo serão testemunhos de onde nós estávamos e aonde nós estamos, de onde Jesus nos tirou e aonde Jesus nos colocou. Tudo que você passa na sua vida, seja mal, seja bom, é um ensinamento para dias que estão por vir. Eu imagino Davi, quando estava diante de Saul, ele lembrou todos os ursos e lobos que ele teve que matar para defender as ovelhas do pai dele. E sabe o que ele pensou? Agora eu estou treinado, agora eu vou para cima. Sabe por quê? Nada, gente, nada que atinge os nossos dias, nada que nos abala é por acaso. Deus está construindo em nós um testemunho grandioso para que as pessoas olhem para nós e que nós possamos ser o maior testemunho que elas já viram na vida. Sabe aquele cara que não precisa nem abrir a boca para pregar? A vida dele é um testemunho, a vida dele é uma pregação. O cara que estava em um lugar e Deus tirou ele daquele lugar e fez uma obra na vida dele, sabe, é esse tipo de gente que às vezes nós estamos nos tornando. A gente reclama das dificuldades do dia, a gente reclama dos ursos do dia, dos leões do dia, dos lobos do dia, mas tudo isso está preparando em nós uma glória eterna. Não é isso que a Bíblia fala? Tudo isso está preparando em nós uma glória eterna para os dias que virão. Davi, certa vez ele escreve: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu já fui jovem, hoje eu sou velho, ou seja, durante toda a minha vida, eu nunca vi. Não vai ser agora que eu vou ver. Davi nos ensina muita coisa. E para encerrar com você e para ir para o final, eu quero te falar uma coisa, meu irmão. A vida com Deus não é uma vida lógica. Se você está esperando viver uma vida lógica com Deus, onde todas as coisas fazem sentido, não. A vida com Deus não é uma vida de probabilidades, não é uma vida de circunstâncias, não é uma vida de nada disso, é uma vida doida. É uma vida que nós somos surpreendidos todos os dias por algo grandioso que Deus faz em nós. É uma vida de viver o sobrenatural. Você consegue entender isso, gente? Sabe, um Jesus fora da caixa, um Jesus que está vivendo, um Jesus que está com poder, é um Jesus sobrenatural. E é esse Jesus que nós vamos encontrar quando nós nos encontrarmos com Ele fora da caixinha que a gente criou. Fora da caixinha do sábado, fora da caixinha do domingo. É aquele Jesus que na segunda-feira no teu quarto pode mudar a tua vida e te entregar um poder, e te entregar um dom, e te entregar um talento. É o Jesus que não tem dia, não tem hora. O poder dele estará se aperfeiçoando em nós todos os dias. É um Jesus sobrenatural. É esse Jesus que a gente precisa acreditar, meu irmão. É esse Jesus fora da caixinha que a gente criou. E agora, para trazer para você aqui no Novo Testamento, um pouquinho mais perto da gente. Um texto que eu gosto muito é o de Pedro, quando ele anda sobre as águas. Contextualizando para você, eles estavam em um barco e Jesus disse: olha, vão indo que eu já vou. E quando eles estavam lá no meio do mar, de repente eles veem alguém andando sobre as águas. E muito corajosos que somos, eles gritam: é um fantasma. E Jesus diz: não se assustem, sou eu. E aí Pedro: meu irmão, nós precisamos ser como Pedro. Pedro disse: Senhor, se és tu, mande-me ir contigo por sobre as águas. Jesus diz: Pedro, venha. E sabe qual que é o mais doido? Pedro era pescador, ele estava todos os dias no mar, ele sabia que se ele colocasse o pé na água, a água ia afundar. Mas ele tinha uma palavra. Isso muda tudo. Uma palavra muda tudo. Sabe por quê? Parece que todos os dias a gente vive as mesmas coisas. E a gente já tentou uma, já tentou duas, já tentou 3, já tentou 10, já tentou 1000 vezes. Mas aí Jesus nos dá uma palavra: Pedro, sai do barco e vem até mim. E eu fico imaginando, meu irmão, eu queria muito ter um barco aqui. Porque eu fico imaginando aquela primeira pisadinha na água assim. Sabe? Será que Pedro não dá aquela... Você consegue entender isso? Sabe por quê? É loucura. É loucura, meu irmão. Você já ficou pirando nisso, não? Você já tentou andar sobre as águas? Já tentou? Já tentou? Eu sei que já tentou, porque é filho de crente, já tentou, com certeza. Né? A piscina está lá, e aí você vai correndo e tenta atravessar a piscina. Não é verdade? Já tentou isso, não? Já, gente? Eu já tentei, gente, pelo amor de Deus. Vai que? Meu nome já é Pedro? O negócio a probabilidade é muito maior de quem não se chama Pedro.
Mas aí eu fico pirando nisso, sabe? Aquele primeiro, sabe, toquezinho assim. E aí eu imagino ele colocando o pé assim e, cara, não afundou. E aí agora é o segundo pé. E aí ele coloca de novo. E aí, olha só o que Jesus, olha só o que o texto diz. Pedro, olhando o vento, olhando o mar, olhando pelas coisas à sua volta, começa a afundar. E aí ele grita: Jesus, socorro, Jesus, me ajuda, Jesus, tem misericórdia da minha vida. E aí o que Jesus faz? Jesus estende a mão e traz Pedro de volta. Na tua Bíblia está assim também ou não? E aí, olha só o que Jesus fala para Pedro. Homem de pequena fé. Espera aí, o cara meteu o pé para fora da água. E não é só o primeiro, né? É o segundo. E aí Pedro, quando está afundando, ele grita: Jesus, misericórdia, Jesus, me ajuda. Jesus estende a mão e traz ele de volta. Aí a pergunta que eu te faço é: onde é que faltou fé para Pedro? Onde é que faltou fé para Pedro? Responde isso para mim. Faltou fé na palavra de Jesus? Óbvio que não, Pedro não botou o pé para fora. Gente, vamos lá, eu preciso da ajuda de vocês, senão eu estou pensando que eu estou falando heresia, está todo mundo me olhando assim, ó. Vocês lêem Bíblia ou não? Onde é que faltou a fé de Pedro, gente? Pedro, quando Jesus disse: bota o pé na água, Pedro, Pedro colocou ou não colocou? Colocou ou não colocou? Foi aí? Tem gente que falou: foi. Não foi porque ele colocou o pé para fora da água. Tá, então peraí, então não foi aí. Então vamos para a parte 2. Tá, Pedro afundou. Afundou ou não afundou? Na tua Bíblia está que ele afundou? Tá bom, Pedro afundou. Quando Pedro afunda, o que ele grita? Ele grita assim, ó. Não, deixa eu falar uma coisa. Sei lá. Alguém me ajuda. Ele grita isso, não? Ele grita, sei lá, João, me ajuda. O que ele grita? Jesus, me ajuda. É ou não é? Então, faltou fé de Pedro no poder de Jesus? Sim ou não? Sabe onde que faltou fé em Pedro? Nele acreditar nele mesmo. E é onde falta muita fé em nós. Sabe por quê? Pedro viu que era ele andando sobre as águas. Já fez alguma coisa e você viu, tipo assim, cara, eu estou fazendo isso? Já fez alguma coisa assim, não? E você, cara, meu Deus, espera aí. Não pode ser, eu estou fazendo isso aqui. Sabe por quê? A gente não acredita em nós mesmos. Por um lado isso é bom, mas por outro lado isso é muito ruim. Porque Pedro só afundou porque ele não acreditou nele. Ele não acreditou que ele poderia andar sobre as águas. Porque assim, Jesus andando sobre as águas, até tudo bem. Mas eu andando sobre as águas, não. Algo de errado não está certo. Né? O pastor pregando, até tudo bem. Mas espera aí, Deus me usando para pregar sobre alguém? Não. Está tudo errado. A gente não acredita em nós mesmos. Deixa eu te falar uma coisa, nós não somos nada. Nós com Jesus continuamos não sendo nada. Só que com Jesus. Fez a conta aí, não? Eu e você não somos nada, absolutamente nada. Do pó viemos, do pó voltaremos. Mas quando nós estamos com Jesus, eu acredito que foi aí que faltou a fé de Pedro. E é aí que falta a nossa fé. De que Deus pode nos usar. Eu não sei você, mas muitas vezes eu não acredito em mim. Hoje, por exemplo, foi um dia desses. Estava ali na sala conversando com o B, eu falei: B, a vontade de passar um filme é grande, B. Desafiando os gigantes, né? Se bem que, gente, boa noite, vamos assistir um filme, ó, Desafiando os Gigantes. Por quê? Não estava acreditando em mim, não. Tá sendo bom ou não tá? Eu não vejo. Eu preciso ser afirmado. Não, tô brincando. Mas sabe por quê? Não é eu que faço. Os meninos aqui, quando vem tocar, olha só que povo bonito. Todo mundo aqui é bom, todo mundo aqui ensaiou, tirou a música. Tirou ou não tirou, Gustavo? Ou você tem alguém para entregar, Gustavo? Hoje não? Nos outros dias tinha, então. Hoje não. Mas assim, não bate aquele friozinho na barriga, rapazes? Porque a chance de errar é grande, não é? Não é, meninas? Errar uma letra, né? O Uriel dá um pá, assim, fora, né? O Gustavo, às vezes, quando entra sozinho, assim, na música no começo, né? Tipo, errar uma nota, cara, dá muito medo. Mas por quê? Eles ensaiaram, eles treinaram, eles fizeram, mas se na hora Deus não fizer, eu sempre falo uma coisa para todo mundo aqui na liderança do Tamo Junto, sempre falo uma coisa. Gente,
a gente tem tudo para dar errado. Se nos 45 do segundo tempo Deus não fizer, nós estamos lascados. Por quê? É um monte de gente estranha, errada, fazendo alguma coisa para dar certo. Já parou para pensar que loucura? Em tudo é assim na nossa vida, gente. A gente treina, a gente se dedica, a gente tenta fazer, mas assim, tem tudo para dar errado. Por quê? A gente é falho, a gente erra, mas quando Deus entra em ação, você consegue entender? Quando Jesus diz assim para Pedro: Pedro, vem até mim. Pedro bota o pé na água e ele não afunda, porque ele não estava pisando na água, gente, ele estava pisando na palavra de Deus. Se você sair por aí em qualquer piscina, qualquer lugar, pisar na água, você vai afundar, porque não tem uma palavra. Quando ele pisa, ele não pisa na água, ele pisa na palavra. Às vezes é isso que falta pra gente, é pisar na palavra, meu irmão, é caminhar no sobrenatural. Você consegue entender? É tirar Jesus da caixinha que a gente colocou ele e dizer assim: Jesus, é agora, Jesus, agora nós vamos viver, agora as coisas vão acontecer, agora Itajaí vai ser transformado, agora a juventude dessa cidade vai ser transformada, agora as coisas vão mudar, porque não é pelo nosso poder, é na palavra. Meu irmão, é na palavra, meu irmão. Enquanto a gente ficar tentando pisar na água, a gente vai afundar. Nós precisamos pisar na palavra. Esses dois homens, Davi e Pedro, tinha tudo para dar errado. Um era o menor de todos e o mais novo. Pedro era todo emocionado. Tinha tudo para dar errado, mas eles estavam na palavra. Davi sabia que o Deus que estava com ele era muito maior do que aquele gigante. Pedro sabia que ele não estava só pisando na água, ele estava pisando em uma palavra que Jesus lançou para ele. Hoje é noite de nós tirarmos Jesus da caixinha que nós colocamos ele e viver o sobrenatural.